Esdras capítulo 8, verso 21. Aí você lê com a pastora ali na tela aí, ou na sua Bíblia, né? É bom você trazer a Bíblia, um caderninho para anotar. Sempre bom andar com seu caderninho de anotação. E aquilo que Deus falar, você meditar. O que diz aqui? Versículo 21. O Esdras fala assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Para quê? Para que a gente pudesse o quê? Para nos humilharmos diante da face o quê? De nosso Deus. Então Esdras, ele estava aqui com uma missão. Qual que era a missão dele? Trazer um grupo de exilados de volta para Jerusalém. Segundo os estudiosos, era um grupo de umas 17 mil pessoas. Então não era pouquinho, né? Não era tanto, assim como a gente às vezes vê os exércitos na Bíblia de mais de 100 mil homens, mas era um número considerável, 17 mil pessoas. É muito mais do que a população aqui todinha da capital de Goiânia. Você pode juntar ainda aí Aparecida de Goiânia, ainda está longe ainda. Que é isso, pastor, aí? 17 mil pessoas aí, a gente está falando da capital de São Paulo, né? Acho que tem uns 15 mil e pouco, não é isso? É, não é? Uns 15 milhões, não é? É São Paulo que tem, mais de 15 mil. Mas vamos lá, voltando aqui. Então ele tinha esse ofício, essa missão de trazer de volta esse povo para Jerusalém. E a distância de onde eles estavam para Jerusalém eram uns 1.500 quilômetros de viagem pela frente. E eles não tinham ônibus, não tinha avião, não tinha carro, não tinha ali até mesmo os meios de transportes que nós temos hoje. Você está aqui em Goiânia, mas se você pegar um avião, em menos de 2 horas, você já está em São Paulo. É muito rápido, né? Bastante rápido. Então, assim, o avião, você pega ele aqui, em questão de horas, você já está em outro país. Pastora, é assim mesmo. Mas agora você imagina, naquela época que não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, esses meios de locomoção. Então eles tinham que ir andando, ou se não com animais. Esse era o percurso que eles tinham que fazer. E no caso deles aqui, eles iam andando mesmo. Fora que eles tinham que ir fazendo essa viagem andando, eles tinham também as coisas que eles precisavam carregar. Então, os animais serviam também para isso, para carregar as coisas, mas eles também tinham muitas coisas ali que eles mesmos tinham que levar. E no caso dele, eles tinham ouro, está no versículo 25 aí, né? Quando ele vai pesar a prata, vai pesar o ouro e vai pesar os outros utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Eu pesei em suas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro de 1000 daricos, 2 vasos de bom metal lustroso, não desejável como ouro. E disse-lhes:
consagrados sois do Senhor, sagrados são estes vasos, como também esta prata, este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus, o quê? De vossos pais. Então isso aí era o que eles estavam levando, o quê? Prata, ouro e utensílios. E aí, segundo os estudiosos, é como se fosse 73 milhões na nossa moeda. Era um valor considerável. Aí, considerando que nessa viagem eles tinham os inimigos que podiam saqueá-los, que podiam roubá-los, que podiam ali assaltá-los, considerando também que haviam povos da terra que eles podiam ali até mesmo se inclinar às práticas erradas, eles precisavam muito da proteção de Deus durante esta viagem. Deus que tem presciência de tudo, Deus que sabe o que vai vir pela frente. Eu não sei, nem você. A Bíblia diz que nem o dia de amanhã nós podemos o que, igreja? Presumir, porque a gente não sabe o que vai produzir o dia. Então quem está lá no futuro, quem está lá no amanhã é Deus. É Deus que sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa é certa, o que a gente aprende com essa passagem? Como Esdras sabia que ele tinha esse desafio pela frente, que ele, não só ele, mas todo aquele povo que estava com ele, as famílias que estavam ali com ele, precisavam chegar em Jerusalém, ele sabia da necessidade que ele tinha de buscar Deus, para que tudo isso transcorresse da melhor forma possível. E aí o que ele usa aqui para poder ali pedir a bênção, pedir a proteção de Deus, pedir ali a direção de Deus em tudo? A primeira coisa que ele faz é apregoar o jejum ali, não só para ele, mas para todos que estavam ali com ele, junto ao rio Ahava, a Bíblia diz. Jejum. Jejum é o que, pastor? É para eu ganhar bênção? Não. Jejum não traz bênção. Não é para você conseguir bênção. A bênção você toma posse pela fé. Como que eu recebo a cura? Pela fé. Como que eu recebo a vitória? Pela fé. Mas o jejum, ele é uma arma espiritual, porque ele nos ajuda a quebrar o poder da nossa carne. A carne, ela é preguiçosa, ela é manhosa, ela vai querer muitas vezes ali dominar. Quando você percebe que você está tendo muita dificuldade para as coisas espirituais, dificuldade de orar, dificuldade de meditar na palavra de Deus, dificuldade de buscar Deus, você já não está mais sentindo aquela presença de Deus como você sentia antes, aí é momento de jejuar. É, pastora, sim, o jejum é para isso. É para nos aproximar de Deus, é para quebrar o poder da nossa carne e nos fazer andar em espírito. E a gente precisa, e como precisa, a gente precisa. E o Esdras sabia que o que ele tinha que enfrentar pela frente, requeria dele o quê? Isso, essa atitude. Não só eu vou jejuar, mas eu vou colocar todo mundo aqui também para jejuar. Por isso nós marcamos esse propósito hoje, começando a campanha da Jornada Feliz, esse culto em jejum, já fazendo jejum. Eu sei que nem todo mundo pode jejuar, porque às vezes tem medicação, às vezes a pessoa toma remédio controlado, então às vezes ela não consegue fazer. Mas se nada te impede de jejuar,
Sua carne vai dizer não, 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 não jejua não. Mas você tem que falar, está amarrado todo mal, em nome de Jesus, é o Espírito que vai prevalecer e eu vou jejuar sim. Em nome de Jesus, preciso. Quem está entendendo, diga amém. E aí, se puder fazer nesse propósito, muitos já estão, né, no propósito aí com a pastora. Aí na semana que vem nós vamos fazer também no culto da manhã. E no dia 1º, encerrando aí a campanha, vamos fazer também. São 3 domingos fazendo esse jejum e clamando a Deus o quê? Jornada feliz. Diga amém. Caminho direito, né, para os nossos pés. Vamos lá, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para que a gente se humilhasse diante da face do nosso Deus. A Bíblia diz que a gente tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para que no seu tempo certo Ele possa nos exaltar. Olha lá que palavra bonita. Primeira carta de Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente o quê? Mão de Deus. Tem que se humilhar diante de Deus. Se humilhar, se quebrantar verdadeiramente. Você cantou hoje aqui já que um quebrantado coração, ele vai mover como se diz, o coração de Deus também em seu favor. Lá no Salmo 51, o salmista Davi disse que há um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. O que isso significa? Nunca seja uma pessoa orgulhosa, nunca seja uma pessoa endurecida para as coisas de Deus. Tem gente que se endurece, tem gente que se fecha, tem gente que se, incha, até mesmo humanamente dizendo, e não aceita aquilo que Deus está dando para ele e para ela. E a gente tem que se humilhar. Se humilhar é se quebrantar, é falar, Senhor, eu preciso de Ti. Tem muita coisa dentro de mim, Senhor, que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Quem está entendendo, diga amém. Meu Deus, eu não olhei da maneira que eu deveria de ter olhado. Oh meu Deus, eu não fiz da maneira que eu precisava ter feito. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, me perdoa. Isso é se humilhar debaixo da potente mão de Deus, reconhecer os seus erros, reconhecer aquilo que precisa ser transformado em você. A pessoa que ela se orgulha no sentido de se ensoberbecer, no sentido de se endurecer para as coisas de Deus, isso não é bom. Olha o que diz Provérbios 29:1. O que diz lá? Vamos ver. Um homem que muitas vezes ele é repreendido pela palavra de Deus, Aí ele endurece a sua cerviz, quer dizer, em vez dele aceitar o que Deus está falando, em vez da pessoa aceitar o que a palavra está dizendo para ela, ela se endurece. Ela como se diz, se resiste ao que Deus está dando. Deus diz, essa pessoa será quebrantada de repente, sem que haja o que, igreja? Sem que haja cura. Olha que coisa séria. Uma pessoa que ela faz ali, como se diz, se endurece, ou seja, não deixa a palavra de Deus verdadeiramente entrar no coração dela, para fazer realmente o que tem que ser feito. Deus está falando, de repente, essa pessoa será destruída, será o quê? Quebrantada, destruída, sem que haja cura para a vida dela. Então nunca se endureça, se humilhe diante do Senhor. Diga amém? Volta a palavra de Deus aqui. Diz assim no verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava,
para que a gente se humilhasse diante da face do nosso Deus. Aí diz aqui, para lhe pedirmos o que, igreja? Caminho direito. Para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa o que? Fazenda. Vamos ler na tradução normal. Normal já lemos, na tradução atualizada. Diz lá, então apregoei um jejum junto ao rio Ahava, para que a gente se humilhasse perante o nosso Deus, para lhe pedirmos o que, igreja? Uma jornada feliz. Quem quer uma jornada feliz aqui em 2026? Amém. Todos nós. Então é isso que a gente veio pedir a Deus aqui hoje. Meu Deus, nos dê uma jornada feliz em 2026. Nos dê caminho direito. Tem muito caminho errado por aí. Tem muito caminho torto por aí. A gente quer ir no caminho direito, no caminho certo que é Jesus. Diga amém? Aí ele pediu jornada feliz para quem? Para eles. Primeiro para eles. Para nós, quer dizer, para o próprio Esdras, para todos que estavam ali com ele. Para nós, no caso aqui. Para quem mais? Para os nossos filhos. Aí a nossa família. Nossa família precisa também ter uma jornada feliz, uma viagem segura, sim ou não, igreja? E por fim, e para tudo aquilo que era nosso. Quer dizer, você tem o quê? Sua casa, seu carro, sua empresa, sua moto, seus bens, tudo que é seu. Meu Deus, eu preciso também da sua bênção em tudo que o Senhor tem me dado. Diga amém? Tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Quem precisa aqui, diga amém? Você precisa? Em nome de Jesus. Inclusive hoje, eu vou pedir, inclusive hoje, nós vamos ungir você no alto da sua cabeça. Eu vou ungir, terminando o culto, ungir você no alto da sua cabeça. Você assistiu o missionário esses dias? Quem assistiu? Ele disse dessa unção que a gente vai colocar na sua cabeça hoje. E aí o que você vai fazer com essa unção? Você vai deixar alguém colocar a mão na sua cabeça? Não é para você deixar ninguém colocar a mão em cima da sua cabeça. Ninguém. Você vai ser ungida aqui na igreja, você vai para casa, não deixa ninguém pôr a mão na sua cabeça. E parece uma coisa, hein? Vigia. Vigia, não deixa nem a criança inocente pôr a mão na sua cabeça. Eu falo assim, porque parece aquela coisa, você acaba de ungir, vem alguém querer, não, está amarrado, em nome de Jesus. O diabo não vai roubar a sua bênção, diga amém? Aí você vai, quando você chegar em casa, antes de você entrar, o que é para você fazer? Você vai pôr a mão na cabeça e vai falar: Senhor Jesus, eu te peço, coloca aqui na minha mão a unção que eu recebi lá na tua casa. Aí você vai colocar essa unção lá na fechadura, na porta da sua casa, porque essa unção vai entrar antes de você. Mas vai entrar o que, pastora? Se tiver qualquer mal, você pode ter certeza ali que vai ser tirado. E a bênção de Deus é que vai permanecer ali. Quem está entendendo, diga amém. Essa unção hoje que a pastora vai fazer vai ser unção dobrada. Por quê? Porque além de eu te ungir nesse propósito como missionário, vou te ungir também para a jornada feliz em 2026. Diga amém. Mas semana que vem, então hoje a bênção é para você, semana que vem é para a sua família, e no dia 1º é para tudo aquilo que é seu, é para a vida financeira, para a prosperidade. Diga amém? Você vai tomar posse da bênção, em nome de Jesus. Eu não sei se você já está sabendo,
mas vai começar a campanha nova na Igreja da Graça, que é a campanha da casa própria. Então, no dia 1º, o dia que a pastora vai te ungir na jornada feliz para a vida financeira, nós vamos te entregar uma chave. Nós vamos começar uma campanha de 7 semanas no ministério, e é uma campanha que a gente está chamando campanha da casa própria. Não sei se você ouviu o missionário já anunciando. Vão ser 7 finais de semana. Para nós aqui, 7 domingos. Quem vai te dar o segredo é Deus. Diga amém? Eu vou te dar aquela chave que ela não tem segredo, porque quem vai dar o segredo para você é Deus. Em nome de Jesus. Aí durante 7 domingos você vai trazer ela para ungir. Pastora, mas eu já tenho a casa própria. Mas igual ele falou, tem gente que vai fazer por outros propósitos. Mas que você faça o seu propósito nessas 7 semanas, na campanha da chave da vitória, porque Deus já te deu a vitória. Quem crê, diga amém. Em nome de Jesus, tem gente que está precisando dessa bênção, e Deus já tem ela providenciada para você. Você crê nisso ou não? Então vamos continuar aqui em Esdras 8, 22. Diz: porque eu me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto nós já tínhamos falado ao rei, dizendo que a mão do nosso Deus é o quê? É sobre todos que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Olha lá, o que aconteceu aqui? O Esdras ficou com vergonha de pedir para o rei que desse para ele um exército, com os soldados ali, os cavaleiros, para protegerem esse grupo durante essa viagem de 1.500 quilômetros, que durou ali quase 4 meses. Não foi um dia, uma semana, quase 4 meses de viagem. Mas ele ficou com vergonha de pedir ajuda para o rei. Pastora, mas aí não seria um orgulho da parte de Esdras? No caso aqui não, é que ele já tinha empenhado a palavra dele. Não só ele, todos eles já tinham dito que a mão de Deus é sobre todos aqueles que o buscam para o bem. Então ele já tinha empenhado a palavra que a boa mão de Deus seria sobre eles. Como que ele ia voltar agora lá para pedir um exército para protegê-los, para defendê-los do inimigo, se ele já tinha dito que a mão de Deus iria fazer isso por eles? E ele ficou com vergonha, porque se eu for lá e falar uma coisa dessa para o rei vai falar: mas e esse Deus aí que você falou, que a mão dele é sobre vocês, ele não pode guardar vocês? Então, para não escandalizar, para não dar um mau testemunho, quem está me entendendo aqui, diga amém. Ele preferiu jejuar, ele preferiu orar, para buscar essa ajuda de Deus. Olha lá, isso é para nos ensinar muita coisa. E ainda diz aqui: mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Se você deixar Deus, a boa mão dele não será sobre você. Pelo contrário, a força e a ira dele se volta contra aqueles que o deixam. Aí no versículo 23, vamos lá? Nós, pois, fizemos o que, igreja? Jejuamos e pedimos o que? Isso ao nosso Deus. Pediram o que, pastora? Jornada feliz, caminho direito, proteção divina, defesa contra os inimigos. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz, olha que lindo: e moveu-se o quê? Pelas nossas o quê? Quem moveu-se?
o próprio Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus diz, lá em Jeremias 33:3, clama a mim, que eu responder-te-ei. Deus, Ele não é homem para que minta. Diga amém. Eu estava meditando na palavra ontem, lá em Hebreus capítulo 6, no verso 18. Eu já volto aí. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Deus não mente. Diga, é impossível que Deus minta. Está escrito. Aí diz na continuação, então tenhamos a firme consolação, nós o que pomos, o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, você fica firme, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. É impossível que Deus minta, Deus não mente. Então, quando Ele diz em Jeremias 33:3, clama a mim que responder-te-ei. Deus sabe o que está dizendo aqui para mim e para você. Ele diz, não só vou te responder, mas vou anunciar para você coisas grandes e firmes que não sabes. Foi o que aconteceu aqui com Esdras, no versículo 23. Eles jejuaram, eles oraram, eles pediram isso ao nosso Deus, e Deus moveu-se pelas nossas orações. Diga amém? Deus respondeu o pedido de Esdras e de todo aquele povo. E Ele está aqui para nos responder também. Diga amém? Versículo aí, eu gostaria que você fosse com a pastora, no 31 agora. 31. Vamos lá. Na parte de cima aí que a pastora não leu, fala sobre, já li um pedacinho, sobre o ouro, a prata, os utensílios que eles estavam levando, e Esdras pedindo para que eles vigiassem, tudo. Aí no versículo 31, e partimos do rio de Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. Quer dizer, começou a viagem. A nossa viagem começou dia 1º de janeiro de 2026. Para eles foi no dia 12 do primeiro mês. A nós começou dia 1º já. Aí diz aqui, e a boa mão do nosso Deus estava o quê? Sobre nós, por causa do jejum e das orações. Diga amém? Que mais? E nos livrou o quê? Da mão dos inimigos e de todos aqueles que nos armavam ciladas o quê? No caminho. Diga glória a Deus. Eu estou nessa fé também. Que a boa mão do nosso Deus também nos livra dos inimigos nesse ano e nos livra também das ciladas armadas pelo caminho. O diabo, ele é muito o quê? Astuto. E ele arma ciladas para tentar desviar os que são salvos. Ele monta laços, ele traz tentações, ele traz ofertas malignas, mas a Bíblia diz que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou. Não só da mão dos inimigos pelo caminho, mas também a Bíblia diz das ciladas que foram armadas no caminho para pegar eles. Nenhuma delas foi adiante, porque Deus livrou. Diga, eu recebo essa bênção. Amém? Olha lá, ó, que bonito, no 32, e viemos a Jerusalém
e repousamos ali 3 dias. Diga glória a Deus. Chegaram aonde tinham que chegar. E nós vamos chegar também onde temos que chegar. Amém, igreja? No capítulo 9, vamos lá, o que diz aqui? Versículo 1. Acabadas, pois, essas coisas. O que foi isso, pastor? Eles tinham chegado já em Jerusalém. Já estavam onde tinham que estar. Chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras. Eles estão seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e o que, igreja? E dos amorreus. Tem mais. Tomaram das suas filhas para si, para seus filhos também. O que era isso? Eles tinham tomado mulheres estranhas para os seus filhos se casarem. E assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Que coisa! Apesar deles terem chegado em Jerusalém, de Deus ter sido extremamente misericordioso, bondoso, a boa mão de Deus foi sobre eles esses 4 meses de viagem. Eles conseguiram chegar em paz, foram livres dos inimigos, foram livres das ciladas armadas pelo caminho. Mas quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia diz que os príncipes vieram falar com Esdras e disseram: Esdras, olha o que está acontecendo. O povo aqui de Israel, os sacerdotes, os levitas, os que são separados para trabalharem na casa de Deus, eles estão seguindo as abominações dos povos dessa terra. Esdras, você não vai acreditar, eles estão tomando mulheres estranhas, as filhas destes povos, para se casarem com os seus filhos, misturando a semente santa. E ele diz até os magistrados, quer dizer, os maiorais, como ele diz no finalzinho do 2 aqui, diz até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão, quer dizer, estão praticando essas coisas. Quando Esdras ouviu isso, versículo 3, ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e eu me assentei atônito. Por quê? Porque não era para estar tendo essas práticas no meio do povo de Deus. Mas se a gente parar para pensar, irmão, isso hoje tem acontecido. Isso é triste. Que o povo de Deus que foi chamado para ser santo, o povo de Deus que foi chamado para ser separado, infelizmente não são todos, mas muitos, têm se voltado para as coisas desse mundo, e têm se misturado também, têm se contaminado também. Isso é algo que entristece muito o coração de Deus. O que os povos lá fora estão fazendo, isso não tem que ser exemplo para mim nem para você. O exemplo para mim e para você é Cristo. Mas o que tem de crente querendo imitar as coisas lá do mundo, querendo fazer igual as pessoas que ainda não conhecem a Deus, fazem, da maneira que eles fazem. E Deus está falando aqui, o Esdras ficou de uma forma que
Na hora ele rasgou até as suas vestes, arrancou os seus cabelos, não só da cabeça, a barba, e ele ficou ali atônito, quer dizer, pensativo. É mais ou menos assim: meu Deus, como que pode uma coisa dessa? No meio do teu povo, que foi escolhido para ser santo. E aí ele vai dizer: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste, o meu manto, me coloquei de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E ele disse: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido, o que, igreja? Até aos céus. Misericórdia, Senhor. O que ele foi fazer? Confissão por esses pecados. Confissão por esses pecados. Por quê? Porque, como ele mesmo aqui, a gente acabou de ler, essas coisas tinham infelizmente entrado ali no meio do povo de Deus. Nós que somos de Deus precisamos olhar para essa palavra e examinar também a nossa vida. Nós não fomos chamados para nos misturarmos com as práticas erradas desse mundo. Tem uma palavra que diz que a gente não tem que aprender os caminhos dos povos da terra, os caminhos das nações. As pessoas que não servem a Deus têm uma maneira de agir, uma maneira de fazer, e não é para a gente imitar isso não. Olha lá, ó. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações. Não é para eu aprender essas coisas erradas. Às vezes crente está trazendo isso para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, está praticando como se fosse algo normal. Ah, todo mundo faz. Ah, isso é normal. Isso é coisa que todo mundo pratica. Não, todo mundo não. Quem tem temor a Deus não pratica, não. Quem tem temor a Deus vai guardar a palavra de Deus. Vê como Esdras ficou? Eu não vou ter tempo aqui, mas se você continuar lendo aqui, ele vai precisar não só fazer a oração de confissão, mas ele vai trazer uma palavra para que aquele povo pudesse também se santificar e tirar todas aquelas coisas que eles tinham trazido de errado. Você vai ver no versículo 12, ó, agora pois as vossas filhas não é mais para dar a seus filhos, e as suas filhas não tomarei para os vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir os vossos filhos, o quê? Para sempre. Quer dizer, parem com essa prática de até mesmo dar os seus filhos, né, às mulheres estranhas, e vice-versa. Quantos crentes hoje não estão assim? Tem crente que fala assim: ah, mas na igreja não tem que buscar lá fora mesmo. Está amarrado em nome de Jesus. Claro que tem gente de Deus, claro que tem homem de Deus, mulher de Deus, no tempo certo. Tudo é perfeito. Quem crê, diga amém. Pessoa que é de Deus não precisa fazer isso. Ah, mas Deus, Ele vai me proibir? Não vai. Se a pessoa quiser se relacionar com pessoa que ainda não é convertida, Deus não vai proibi-la, mas ela vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Deus não vai proibir. Se a moça que é de Deus quiser casar com um rapaz
que não serve a Deus, Deus não vai proibi-la. Ela vai, se ela tomar a decisão, ela vai se casar com ele. Mas ela vai ter que arcar as consequências de estar unindo a vida dela a uma pessoa que não teme a Deus. Sabendo que a palavra de Deus, o quê? Até mesmo não apoia isso. Não autoriza isso. Ah, pastora, mas tem uns que se dizem de Deus, que só Jesus na causa. Eu sei, por isso que a Bíblia diz que é pelos frutos que você conhece uma árvore. Não pelo pacote, pela embalagem. Tem muito pacote bonitinho por aí, mas quando você vai abrir, você tem cada surpresa ruim. E Jesus já falou sobre isso. Falou o quê? Que é o sepulcro o quê? Sepulcro caiado. Por fora, aparência de santidade, de piedade, mas quando você abre, está tudo morto lá dentro. Só tem coisa ruim lá dentro. Então, tem muito lobo em pele de ovelha. Por isso que você tem que provar os espíritos, para ver se procedem de Deus. Mas jamais caia para essas escolhas erradas. Porque tudo tem um preço. E se você escolher de forma errada, você vai pagar o preço. Faça isso não. O ano só está começando. E a boa mão de Deus quer te guiar todo esse ano, na verdade, na presença dEle. Quem entendeu, diga amém.